Galera, é simplesmente inacreditável, né? É simplesmente inacreditável ver o cinema sucumbindo, ver o cinema acabando na nossa frente. É inacreditável. Tem dias que eu vou falar pra vocês que é difícil, viu? Tem dias que é difícil chegar aqui e falar de determinados filmes. Esse Jurassic World, eu acho que ele tem todos os checks, né? Eu acho que acho que ele faz parte, acho que ele engloba tudo que é lixo, tudo que é ruim hoje no cinema, nesses filmes on demand, nesses filmes sob demanda, se é assim que nós podemos chamar, eu não sei. Eu acho que ele tem todos os elementos desses, acho que ele se encaixa em todas as características. Ele tá dentro de tudo que nós estamos vendo hoje, de que é ruim e de que não dá certo e de que é meramente feito. Ele tem atores que geralmente nós amamos em um filme lixo, que é pra chamar atenção e que funciona. Porque acho que essa é a minha grande dúvida aqui. Olha a quantidade de filmes desses que são feitos e funciona. Tá funcionando pra venda? Eu acho que tá, né? Deve estar. Então a gente vê Scarlett Johansson e Mahershala Ali, que eu adoro os dois. O Mahershala Ali é inaceitável ter ele num filme desse, sabe? Mas a gente sabe, tem um porquê, tem um propósito, porque chama atenção. Você vê a Scarlett Johansson e Mahershala Ali, qual que é a nossa primeira reação? Qual que é a nossa primeira ação? Eu vou assistir o filme. Né, eu vou chegar, eu quero assistir. Eu adoro o Mahershala Ali. A Scarlett, boa também. A gente adora a Scarlett. E tem todos os elementos. Geralmente dois ou três atores que chamam a atenção, geralmente dois, né? E tem o cientista lá. O cientista lá, o intelectual, o entendido de dinossauro, que é um ator. Eu não vou nem pesquisar o nome aqui, porque o filme ele não. Eu já conheci esse ator, eu acho, mas ele é um bom ator. No filme, o filme ele é patético, né? O filme, todos os personagens são patéticos, são ridículos, são vazios. Mas os atores aparentemente são interessantes. Então, isso um dos sintomas desses filmes lixos sendo feito de hoje em dia. São colocar atores interessantes e principalmente atores de alto nível que a gente gosta só pra chamar atenção, só pra você clicar. Só pra você assistir, né? Só pra você ou clicar ou ir assistir. Isso é um dos elementos, né? Roteiro de IA é outro, né? Roteiro de IA é outro elemento, né? Porque o roteiro, ele... Eu acho que ele nem é de IA. Aqui eu tô sendo injusto. Roteiro, ele é feito por alguém sem cérebro, talvez. E aqui eu acho que eu tô sendo ofensivo demais. E eu acho que as pessoas que... Eu não sei, aqui entra numa parada muito mais complexa, numa parada muito mais estranha, porque eu não posso falar isso dos roteiristas. Seria injusto da minha parte falar isso dos roteiristas. Só que eu acho que é de propósito. Eu acho que quem tá promovendo aí o filme, não em relação à produção executiva do Steven Spielberg, que eu não vou nem falar disso, né, Spielberg? É. Mas da venda final, né? Pra onde vai, o cinema, depois o streaming que ele vai cair. Eu acho que aí é uma estratégia de venda pra quem vai assistir, né? Pro nível de preguiça, que eu acho que pro nível de falta de interesse das pessoas, né? Hoje a gente vê filmes descartáveis e não só em relação a filmes, de conteúdos curtos, de conteúdos de fácil acesso e de que você não precisa pensar, você não precisa parar e pensar, é só pra assistir e falar amanhã ou depois, eu assisti, eu vi alguma coisa assim ali. As pessoas querem conteúdos menores e não só filmes, mas eu acho que conteúdos descartáveis. Então aqui eu não posso colocar na conta dos roteiristas. Eu acho que as pessoas estão cada vez menos exigentes e cada vez menos sedentas por arte ou coisas interessantes, que eu acho que aí é uma venda programada de algo extremamente de plástico, vazio, pobre, ridículo em relação à história, à produção, mas eu acho que aí já é um outro tipo de conversa.
Então nós já temos dois elementos, né? Um roteiro patético e colocar atores bons em um filme lixo meramente pra vender, né? Atores que vão despertar e é um rodízio, né? Quanto tempo fazia que a gente não via o Ali? Eu adoro. Do Green Book, de vários filmes, né? Aí você pega ele agora, era o momento dele aparecer. Até mesmo a Scarlett, que tava um pouquinho, não muito, mas um pouquinho sumida depois dos Vingadores, era o momento. Percebe que é um rodízio dos atores hollywoodianos, atores bons mesmo, atores que a gente gosta, que a gente tá acostumado a assistir filme bom. É um rodízio. Daqui a pouco vai ser o Idris, né? O Idris Elba. Depois vai ser o Henry Cavill. É um rodízio. Aí a Charlize tá em alta, né? Mas daqui a pouco precisa aparecer uma Margot Robbie novamente, né? Depois do Barbie, aí aparece a Margot Robbie num filme de ação. Apareceu a Ana no Ballerina, mas é uma outra história. Mas vocês percebem que parece que é um rodízio, né? Qual que é o ator top que tá sem o que fazer? Chama ele pra colocar em... É patético, tá? Então já temos a escolha do casting, né? Canalha, que você pega atores muito bons pra filmes lixos. E os streamings, não foi o caso aqui, mas os streamings fazem muito isso, as plataformas aí. Nós temos um roteiro patético, um roteiro nojento, que não tem o menor cabimento de história dos personagens, das falas, então, desse filme. Aí nós temos o roteiro, que é ridículo. Temos cenas pesadas, cenas violentas, né? Porque o filme, você não tem, nós não temos mais. Isso aqui é um filme de suspense, isso aqui é um filme de terror, isso aqui é um filme de drama, isso aqui é um filme de aventura. Não, eles tentam, né? Pra suprir algumas coisas, pra tentar enganar, colocar comédia, cenas pesadas, suspense, drama. Esse filme ele tenta, mas ele não consegue nada disso. Mas é isso, o filme ele começa de forma pesada. Ele começa com assassinatos, né? Os dinossauros matando mesmo pessoas ali. Em algum momento você fala, mano, caraca, né, meu? Pesado isso, tá tendo morte. Só que o tempero, né, a pegada do filme é tão inútil, tão incompetente, que você acaba não se situando em nenhum sentimento, em nenhuma relação. Você vê uma cena muito pesada que deveria te tocar, você fala, pô, morreu uma pessoa. Só que aí, em outro momento, na cena seguinte, já tem um comentário completamente descabido, porque eles estão em uma missão completamente difícil, completamente, né, séria, só que o clima dos personagens é de risada, é de piada, é de falazinha. Eles no barco, né? Então, percebe isso? Não tem a. O que eu quero dizer é que não tem. Você não sabe o gênero do filme. Não sabe o gênero. Só pra eu terminar o check aqui de coisas ruins, né? Eu falei de atores, né? Atores bons em um filme ruim, que isso agora já tá facilmente perceptível. O roteiro patético. A questão da. Você não sabe o gênero do filme, né? Você não sabe se é uma aventura, se é uma comédia, se é um drama, porque ele é completamente desconexo. Você não sabe o que sentir. Você fala assim, mas é um filme de comédia? É um filme sério? O que é isso aqui? Depois parece comédia, né? Eu comecei a dar risada. Na cena do barco ali, quando ela cai perto do dinossauro, eu comecei a dar risada. E o outro elemento disso é a questão do tentar trazer esses reboots. É isso que chama? Franquia, o reboot, ou continuar, né? Que eu já nem sei mais. Porque eu sou de uma época que era o reboot. Nossa, vai ter um novo filme do Jurassic. Hoje, com o que a gente vê de Homem-Aranha, Jurassic, King Kong e por aí vai, eu não sei nem mais o que é, do que chamar. Então e esse filme, nem isso ele consegue fazer. Trazer elementos de algo que fez sucesso. Daquele Jurassic 1, por exemplo. Nós vimos no filme do Chris Pratt alguns elementos interessantes. Olha aquele carro, lembra do carro? Ele usou o mesmo logo, o logo antigão usou. Nem isso ele consegue fazer. Geralmente esses filmes ridículos, ruins, patéticos, eles tentam colocar elementos que fizeram sucesso em 90, em 2000, em 98, em 97, seja lá qual for o ano do filme que eles estão tentando copiar ou replicar meramente para vender. Esse filme ele não consegue nem isso.
Então, são todos os elementos, ele faz parte de todos os elementos de um desastre, de uma coisa ridícula, de uma coisa, de um filme descartável, de um filme patético, de um filme que não te traz nada, não agrega absolutamente nada, não te traz nenhuma reflexão, não me traz nem diversão. É porque um filme desse aqui, tudo bem, eu não quero ver uma mega história, mas eu queria pelo menos me divertir, eu queria pelo menos ficar apreensivo com as cenas de ações, eu queria pelo menos sentir felicidade de ver uma família tentando sobreviver. Você não sente absolutamente nada assistindo esse filme. O filme ele é tão óbvio e tão patético que as mortes no filme, você sabe os personagens que vão morrer. Tem os personagens do núcleo principal, eu já vou chegar na família, tá? Tem o personagem do núcleo principal, e aí a equipe montada pelo Mahershala Ali e pela Scarlett Johansson, né? Ele monta a equipe dele e tá levando no barco dele, porque eles são mercenários, né? E aí é tão. O filme ele é tão óbvio e tão previsível que você sabe a hora que os personagens, que os coadjuvantes, os personagens secundários vão morrer. É tão óbvio, é tão. É um filme assim. Cara, é uma coisa assim assustadora. As falas, elas são tão ridículas que os personagens, eles são mercenários. Até então, a Scarlett Johansson topa a missão. Eu não falei nem da missão, eu não cheguei nem na missão. Já tô em 11 minutos de vídeo e não falei nem da missão. A missão é pra coletar amostras. Eles são agora os. Tem uma empresa farmacêutica eles que quer vender muito, ele vai ter uma cura, né, para as pessoas e ele quer coletar, ele precisa coletar 3 amostras de três espécies de dinossauros diferentes para vender uma cura. Só que é óbvio que a indústria farmacêutica vai faturar demais. Isso agora é sempre uma grande indústria, né? É sempre uma crítica à indústria farmacêutica, ou uma indústria elétrica de monopólio, é sempre isso a história dos filmes hoje em dia também. Então ele tem lá, aí ele quer coletar as amostras e ele não consegue fazer isso, lugar completamente proibido, onde estão os dinossauros, os humanos não podem ir, contrata a mercenária, né, uma militar mercenária, que é a Zora, que é a Scarlett Johansson, pra ir lá e coletar os negócios. Só que ela é uma mercenária. Só que e a equipe dela também são de gente cascuda. Os caras são cascudo. É o Mahershala Ali, o outro ator que faz uma ponta, que já fez Daryl Naharis em Game of Thrones, é o vilão do Deadpool. Ator que eu gosto bastante também. Só que aí, eles são mercenários. Eles estão indo pela grana e vão fazer a missão. Só que no decorrer do filme, a falta de compromisso com a realidade e com a falta de construção dos personagens, ela é gritante, porque eles estão lá pela grana, eles vão fazer a missão. Eles estão ali para fazer a missão. Só que eles começam a mudar as suas decisões, as suas atitudes de acordo com o emocional. Coisa que, da forma como começou o filme, como eles são contratados e como eles topam fazer esse trabalho absolutamente perigoso, não condiz com a realidade das escolhas que eles fariam. Como voltar para salvar a família, eu já vou chegar na família. Voltar para salvar a família. O grupo deles, tudo bem, ali pegou no sentimento humano. Eles abandonam a missão temporariamente para ir salvar uma família. Até aí tudo bem. Só que depois eles começam a chegar numa outra conversa de salvar a humanidade ou de melhorar a humanidade e boicotar a indústria farmacêutica que contrataram eles. Então isso é que eu tô cobrando uma certa lógica do filme, eu tô cobrando uma certa seriedade que realmente ele não nos. Eu não sei porque eu fiquei. Eu estou cobrando esse tipo de lógica mesmo no filme, porque em nenhum momento ele nos situa de que ele vai nos dar alguma explicação ou alguma lógica de qualquer coisa. Então, não faz sentido. A construção dos personagens ela é algo assim babaca, ela é algo assim patético. Não faz realmente o menor sentido. As cenas da família. Tem uma família que foi colocada ali pra gente ficar apreensivo, né? São duas. É um homem, né?
com 2 filhas, e tem o genro dele ali, que é um personagem, assim, dos mais deploráveis possíveis. Eu, inclusive, em algum momento, eu torci pra ele morrer, né? Depois tem um certo ali resgate, só que tudo muito pobre, muito superficial. A pequenininha dá até pra gente, eu quase que eu senti carinho por ela, porque tem um outro dinossaurinho que ela pega e fica ali e leva o dinossaurinho. Então é uma cena que é bonitinha. Só que é tudo tão sem lógica. A menina mais velha dá raiva em muitas vezes. Tem uma cena que eles fazem com o T-Rex na cachoeira, que é uma coisa assim que dá vergonha. Dá vergonha. O T-Rex, ele é lento. É que assim, eu não sei, eles acham que a gente ia ficar apreensivo com aquela cena do T-Rex indo atrás da família. Porque dá pra sacar quando as pessoas vão morrer ou não. O filme, ele não surpreende em momento nenhum, ele não causa, eu não fiquei apreensivo em momento nenhum de, nossa, será que ele vai agora? Será que ele vai matar alguém? Será que em momento nenhum, de tão óbvio, de tão ridículo, de tão ruim que é o filme. A Scarlett Johansson e o Mahershala Ali, eles no começo, quando eles chegam no barco, quase, ali é pela qualidade dos atores, quase que você entrou um pouquinho na história dos mercenários. Quase, em uma conversa que eles têm ali da vida dura deles, mas não consegue. O filme, ele não causa empatia nenhuma com nenhum personagem, não causa emoção, não traz sentimento. O filme, ele é óbvio, ele é ruim, ele é fraco. A família, pra concluir, é ridículo. Tudo o que acontece em relação àquela família, desde do começo da aparição, eu entendo tentar colocar ali no filme, mas é tudo muito ruim. Os atores, eles passam vergonha de um filme tão mal executado, tão mal, tão ridículo. E no final, vocês já sabem, não morreu ninguém dos principais. Não que isso seja um problema, tá? Mas é porque eles correm risco o tempo inteiro de uma morte certa, talvez em alguns momentos, mas eles não morrem de forma. As saídas dos dinossauros nas cenas de ação com a família e com os personagens principais são ridículas, são mal executadas, são feias, não são boas. Eles conseguem as amostras, conseguem tudo. É um filme é um filme muito óbvio, muito mal executado, muito mal desempenhado. Acho que é isso, gente. É uma coisa assim patética, horrorosa e que, infelizmente, nós estamos vendo cada vez mais e mais no mundo dos cinemas.